agradecer sempre, né, que a possibilidade de estarmos aqui é porque é a permissão de Deus, né? Cada dia que a gente acorda e levanta e consegue trabalhar é uma centelha desse amor que Ele nos dedica. Que a gente tenha a força sempre de agradecer, né? De ter o reconhecimento que nós temos essa oportunidade de evolução. A cada dia que passa, a cada momento da nossa vida, é uma evolução. É um conhecimento a mais que a gente possa trazer, né, no nosso estudo, na nossa reflexão. E que se alguma coisa da nossa conversa aqui mostrar que o caminho é esse, né, que a gente continue trilhando. Então, geralmente, o que a gente pede é agradecer, né? Sempre. Ter essa consciência que nós estamos tendo essa oportunidade a cada dia. Vamos lá, então. Nós continuamos no livro Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo. E agora nós vamos entrar num capítulo, digamos assim. Nós já começamos até o capítulo das emoções e hoje nós vamos abordar um pouco das emoções básicas. E a primeira que a gente vai abordar hoje... Eu só quero fazer um comentário, tá, a respeito disso. Do texto do livro, tá, pessoal? Educação de sentimentos é o que nós estamos buscando todos os dias aqui, né? Que a gente comece a se educar com relação ao que a gente sente, tanto para nós, né? Para o nosso crescimento, quanto para as pessoas que nos rodeiam. Então, esse título é muito sugestivo para a caminhada. Que a gente consiga ter esse controle do sentimento, né? E nós vamos falar sobre isso hoje. A gente tem falado sobre as emoções, né? E é sobre isso, né? É como a gente se reeduca com relação a toda essa bagagem que a gente carregou até aqui, né? Chegou que a nossa busca é no melhoramento, né? Mas para a gente é muito pessoal isso, né? Eu só consigo melhorar fora daqui se eu estiver bem, a nossa consciência. Bom, pessoal, então, são basicamente o Espiritismo apresenta 5 emoções básicas. E hoje a primeira que nós vamos tratar é o medo. Como a gente sempre fala aqui, tanto o Ronaldo quanto eu, o que nós expomos aqui é a nossa visão com base no estudo do Espiritismo. Não é que o que a gente fala aqui seja a verdade. Cada um tem a sua verdade, porque cada um tem um ponto de vista, uma maneira de ver as situações. Então a gente expõe o nosso ponto de vista para auxiliar vocês nessa caminhada, para vocês, se algo que a gente falar fizer sentido para vocês continuar nessa caminhada e para despertar a consciência de vocês para buscar mais informações a respeito dos assuntos que a gente traz aqui. Então, as emoções básicas. Segundo o terapeuta Eric Berne, criador da chamada análise transacional, o ser humano já traz ao ser 5 emoções básicas: medo, a ira, tristeza, a alegria e o afeto. Pode-se dizer que não ocorrem 2 emoções diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, quando uma emoção atua, ela exclui as outras. Poderá haver uma mudança rápida de uma para a outra, mas não agirão simultaneamente. Então vamos lá com o medo. O medo é uma reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. O próprio instinto de conservação do indivíduo leva-o a se preservar diante de certos perigos. O psiquiatra Mira Lopes apontou a existência de vários tipos de medo. Destacamos a seguir apenas aqueles que estão mais próximos do objetivo deste livro. O medo por carência refere-se a situações em que o indivíduo se localiza abaixo de suas reais possibilidades. Por exemplo, ao perder o emprego e não conseguir outro, a pessoa começa a introjetar que ela mesma é a responsável pelaquela situação.
incapaz e não leva em consideração que o próprio mercado de trabalho é que está difícil. Os jovens com baixa autoestima não conseguem sair de seus complexos de inferioridade e se julgam feios, incompetentes e demais inseguranças de sua faixa etária. Alguns, inclusive, com bom desempenho intelectual, procuram psicoterapeutas para resolverem suas angústias. Medo por estímulos. São aquelas situações que caem na cultura popular e que foram tipificadas como azar ou má sorte ou coisas do gênero. O número 13, passar por debaixo da escada, o cantar do galo antes da hora e toda uma série de crendices que levam o indivíduo a temer determinadas situações. Medo imaginário. É o medo fruto da imaginação das pessoas. No geral, gera muito sofrimento quando ele se torna exacerbado. Temos vários exemplos diários do medo imaginário. Os pais imaginam sempre o pior quando seus filhos retardam sua chegada em casa. O hipocondríaco tem medo de doenças e sua imaginação é fértil e lhe causa preocupação. Um soldado enfrenta um leão, mas teme um fantasma. O medo de sair de casa à noite leva as pessoas a imaginarem várias situações de perigo. O indivíduo com ciúme imagina que seu ou sua companheira esteja cometendo infidelidade e isso faz sofrer muito. O medo imaginário destrói as pessoas, infelicitando-as, porque o que não existe oprime mais do que aquilo que existe. O medo, portanto, apesar de se encontrar inserido no instinto de conservação, poderá causar uma série de sofrimentos para o indivíduo, sofrimentos psicológicos e também de ordem física. O medo é uma consciência que a gente tem de algo que não aconteceu ainda, né? O medo é futurista. Nós não temos medo do passado porque o passado já passou. Ele não existe mais. O agora é o sentimento parado, vamos dizer assim, né? O sentimento que eu tenho na projeção do meu pensamento. Então o medo é futurista. Eu tenho medo de que algo vá acontecer comigo. A leitura da Karine explicou bem a situação, todas elas direcionam o nosso futuro. Nós conseguimos ter 1% da consciência. Quase isso, não sei se chega a 1%. O medo consciente. 99% é de coisas que a gente não domina, não determina. Se eu estou dirigindo numa viagem e eu tenho o controle da situação, eu não determino que o outro vai ter o controle da situação. Quando acontece um acidente, não é porque eu estou preparado para o acidente, é porque o outro estava. Ou dormiu na direção. Então não é nosso controle. 99% da situação de medo é um descontrole, é favorável a uma situação que se apresenta e não ao meu controle. É necessário ter medo? É lógico que é necessário. Nós precisamos ter medo. Na hora de fazer um negócio, eu tenho que ter um certo receio, um certo medo para que o negócio aconteça de uma maneira que venha bem para mim. Porque se eu for achando que eu vou dominar o mundo, esse negócio não vai dar certo. Um piloto de avião, quando a pessoa conversa com ele e pergunta: o senhor domina o avião? O senhor vai viajar tranquilo? Não, faz 25 anos que eu piloto esse avião. Desse cara tem medo. Daquele que tem controle do avião, mas tem sempre um receio, esse cara vai ser mais cuidadoso. Então a administração do medo, para nós, é ter consciência de que é necessário para a gente atravessar uma rua, por exemplo, para passar numa calçada em que tem um cachorro, ou desviar, quer dizer, essa consciência do medo é o que vai me fazer eu chegar no final da caminhada.
leva a achar que tudo vai acontecer contra a gente é o que determina as doenças, síndrome do pânico, internação em hospício. Porque eu crio todo dia, eu acordo, levanto e crio o meu dia com vários receios. E não é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Quando eu coloquei hoje que nós temos que agradecer porque Deus nos dá a oportunidade, e nós somos uma fagulha de Deus, não é isso? Deus está em mim porque eu sou uma fagulha ínfima de Deus. Todos nós reunidos, nós somos uma fagulha de um tanto por cento de Deus. Se nós temos Deus em nós, para que eu vou absorver o medo e não vou absorver a felicidade, o amor? Por que eu vou criar minha vida de uma situação em que eu me reserve só o receio? Ou é luz ou é escuridão, né? O que nós buscamos? Luz ou escuridão? Eu quero ficar no quarto escuro ou eu quero abrir a janela? Eu quero abrir a janela. Eu quero escutar o canto dos pássaros. Eu quero a cada dia enfrentar as minhas dificuldades. Porque o meu progresso, a minha evolução espiritual, está nas pedras do caminho. Quanto mais pedra eu tiver que tirar do meu caminho, mais evoluído eu vou me tornar. Tu falou a respeito do soldado com o leão, né? É disso, né? Como é que a gente enfrenta um leão? E eu digo isso, geralmente o homem é o que defende a família em qualquer situação, né? A gente não pensa quando acontece um filho, alguma coisa, a gente se atira na frente, não quer saber se vai acontecer depois, a gente, né? A loucura que eu fiz, mas no primeiro momento medo zero. Se a gente usa isso para algumas situações da nossa vida, por que a gente vai carregar o negativismo do diário? O Covid está aí ainda, né? Ele ainda existe, com várias internações hoje acontecendo. O medo que nós tínhamos em 2019, 20, e hoje é o mesmo, a respeito do Covid. Passou? Está passando? Por quê? Nós não fomos bombardeados, né? Nós não estamos mais sendo bombardeados. Não existe mais aquele terrorismo que acontecia, fique em casa, tome vacina, use máscara, não fala com teu vizinho. Isso aí acabou, né? Porque a gente hoje consegue enfrentar uma receita maior que é o amor de Deus. Hoje nós estamos nos permitindo entender que essa necessidade de passar por essas doenças que vem a nós, uma gripe, a doença que for, né, que vem a nós, que chega até nós, é o nosso enfrentamento pessoal. Como é que eu me cuido disso? Vou pesquisar, né? Se eu não conheço, eu vou pesquisar, vou entender. Um fala que é isso, outro fala que é aquilo. Eu vou fazer o meu estudo para me dizer assim, isso me serve, isso não me serve. E tirar os nossos medos desses. A nossa busca da educação de sentimentos é como é que eu olho daqui para frente a minha vida? Eu paro e analiso. Quando eu falo que às vezes eu fico olhando para mim e pensando que eu estou muito frio para as coisas, mas não é. Eu estou começando a entender que as pessoas podem andar sozinhas na caminhada. Que eu não tenho mais ingerência sobre determinadas coisas, porque antes eu tinha. Para quem tem filho sabe bem o que é isso, né? E a Karine falou a respeito do horário de filho. Quem tem filho adolescente, eu, graças a Deus, já passei dessa fase. Para quem vai ter filho adolescente, tu não dorme, tu te preocupa, vai atrás da festa para ver se está tudo ok na festa. Já fiz essas coisas. Só que a caminhada é do outro. Se tu fez a conversa, e hoje no estudo nós estávamos falando sobre isso. Se a gente conversa, explica para a pessoa e a pessoa decide
contrário, não é mais um problema teu. Controla o teu medo. É dessa maneira que a gente consegue nos educar. E aí, na nossa educação, tu consegue passar para aquela pessoa que está na necessidade o entendimento. Eu só consegui entender meus filhos no momento em que eles começaram a falar as coisas para mim. Eu comecei a entender, pai, dessa maneira. E eu já tinha passado, porque eu fui adolescente. Eu fiz coisa. Mas só que quando eles nos mostram, quando as pessoas à nossa volta nos mostram que tu está com raiva, que tu está gritando, a gente começa a entender e educar o nosso sentimento. O medo é necessário? É necessário. Nós precisamos ter medo. O medo bom, vamos dizer assim, né? Aquele que nos faz evoluir. Bom, aqui no livro, pessoal, ele apresenta um esquema do Dr. Joseph DeLuxe, acho que é isso, que está escrito no livro O Cérebro Emocional. Então, ele faz uma descrição, eu vou tentar explicar para vocês, como que surge o medo no nosso cérebro, o mapeamento do medo dentro do nosso cérebro. Então, o medo é um instinto, né? É algo que vem já muito primitivo conosco. Então, como é que ele surge assim? Começa um ruído ou ameaça, chega aos ouvidos, passa no tronco cerebral e chega ao tálamo, e daí se dirige para a amígdala e ao hipocampo, de onde se espalha pelas várias áreas do cérebro. A ordem foi dada, surgem aí os hormônios. A amígdala cerebral é a central do medo. Sua destruição elimina a expressão do medo na face. Então, no momento que a gente... Antigamente, por que o medo era importante antigamente? Para a preservação da espécie. Então, no momento que tu sente medo, tu já não toma certas atitudes, tu repensa o que tu vai fazer. E quando nós éramos um pouco menos evoluídos, humanos menos evoluídos, ontem, não menos ainda, quando a gente caçava e plantava. Então, o que a gente precisava? O medo era como se fosse uma bússola para as nossas ações. Então, o que ele faz? É lutar ou fugir, né? Quando os hormônios chegam, ou tu luta ou tu foge, dependendo do que for, ele torna o cérebro mais ágil e aumenta a atenção. Por isso que foi algo tão importante para a evolução humana. A vida imposta nas grandes cidades, as incertezas do cotidiano e a carga negativa que chega aos lares fazem com que as pessoas se fragilizem psicicamente e vivam com medo. Poderemos afirmar até que as pessoas já possuem um PhD em matéria de medo, tal é o volume de situações nesse campo das emoções humanas. Estamos realizando uma viagem de aperfeiçoamento na Terra. Por isso é natural que ainda estejamos aprendendo a lidar com as nossas emoções. O medo é uma das emoções que produz uma série de inconvenientes. A intranquilidade, a ansiedade, a raiva, o ciúme, a insegurança, a preocupação e outros componentes do psiquismo humano são afetados pelo medo. No geral, o medo tem vários motivos, dependendo do tipo de medo que cada um possui. Existem os fatores externos ou intrínsecos de suas experiências psíquicas, mesmo de outras encarnações, que podem solapar a vida no futuro. Por exemplo, se o indivíduo foi morto por um animal selvagem em uma encarnação anterior, ele poderá ter medo de cão, gato ou qualquer outro animal do gênero. Esse medo para ele seria inexplicável. A claustrofobia, medo de lugares fechados, poderia ter a sua explicação num evento do passado em que o indivíduo teria tido sofrimento ou
ou até mesmo desencarnado em lugares apertados, escuros e etc. Bom, o que a gente pode perceber assim, ó, levando um pouco mais para o lado do espiritismo? O Ronaldo expõe um pouco da vida cotidiana, né, Ronaldo, do dia a dia, das coisas que a gente passa, educação dos sentimentos, mas também nós temos que ter um olhar um pouco mais no passado. Porque o que o Espiritismo também nos mostra? Que quando esse medo que a gente sente, ele não está consciente em nós, quando o motivo desse medo não está dentro da nossa mente, ele pode ter começado por um evento que aconteceu numa encarnação passada. Então, ele vai estar presente dentro do nosso inconsciente. E aí é mais difícil lidar com ele. Porque se ele está no meu inconsciente, eu não sei o motivo do porquê que eu sinto aquele tipo de medo. Quando eu tenho medo, quando eu sinto medo, eu tenho a emoção. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Pensar e tentar interpretar por que eu estou tendo aquele medo. O que desencadeou aquele medo. Se eu sei o que é, eu consigo contornar essa situação. Consigo identificar o motivo, então eu consigo trabalhar com a minha mente para entender e tentar, digamos, melhorar para que eu não sinta aquilo ali. Se eu tenho medo de ficar desempregada, eu posso pensar assim, não, mas hoje eu estou trabalhando. Meu trabalho, eu trabalho bem, eu estou num lugar que eu gosto. Ah, mas eu tenho medo de ficar desempregada, mas por que aquele medo surgiu? Eu tenho que aprender a trabalhar ele. Ou se eu estou desempregada, tenho medo de não conseguir emprego. Então eu tenho que começar a trabalhar aquilo na minha mente. Só que quando ele não está no meu consciente, que é algo de outra vida, fica mais difícil. E aí, nesse momento que esse medo começa a te paralisar, começa a afetar teu dia a dia, tu começa a não conseguir dar seguimento, às vezes, em projetos que tu tenha, é bom procurar ajuda de alguém, procurar ajuda de algum médico, de um terapeuta, de algo desse tipo, para te entender o porquê que tu tem aquilo ali. Porque a gente traz traumas de outras vidas, a gente traz coisas que a gente passou em outras vidas e que a gente não conseguiu curar, que a gente não conseguiu resolver. E aí aquele medo nos afeta e nos paralisa. Vou seguir lendo para concluir. O Dr. Miha Lopes, antigo professor de psicologia e psiquiatria na Universidade de Barcelona, escreveu o livro Quatro Gigantes da Alma, onde ele trata do medo, da ira, do dever e do amor. Na luta contra o medo, ele postula que primeiramente teremos que descobrir seus esconderijos, quer dizer, conhecer suas máscaras e disfarces até conseguir localizá-lo bem. Depois, selecionar as armas que serão usadas para vencer o medo. E por último, consiste em analisar a fundo os motivos pelos quais a pessoa se terá tornado vulnerável ou sensível à ação deletéria do medo, aplicando-se então a corrigir sua influência. Como se observa, o Espiritismo poderá auxiliar o indivíduo a se conhecer melhor, inclusive na busca dos motivos que o levaram a ter esse ou aquele tipo de medo, visto que na maioria das vezes os reais motivos estão escondidos no cadinho do inconsciente, construídos em outras encarnações. No entanto, dependendo das situações, seria interessante que se buscasse o auxílio de profissionais da área psicológica. Para finalizar, eu trouxe uma frase aqui que eu achei muito interessante, que é da Joana de Ângeles, e ela fala o seguinte, que a grande terapia para todos os tipos de medo é a terapia do amor.
quando ama, o ser enriquece-se de coragem. Resumindo, tudo é amor, né? A gente fala no final, tudo é A gente amor. sempre comenta essa parte, né, que amar é muito difícil porque a gente precisa aceitar o outro, aceitar as condições da maneira como se coloca. E a gente gosta muito de transformar, né? Na relação a gente está sempre transformando isso, porque acha que o outro tem alguma coisa que não está condizente com a situação. O amor integral é aquele que tu permite que as pessoas, né, que as situações se coloquem da maneira como vem para ti. Eu sempre digo, né, que quando a gente fala em amor fraterno, de amizade ou de relacionamento, a gente conhece a pessoa daquele jeito e aceita e compactua, né? Mas com o tempo tu começa a dizer assim, aí a gente vira justiceiro, né? Aí a gente começa a dizer, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E amar não é isso, amar realmente, o incondicional é tu aceitar da maneira como se coloca. É a nossa busca, né? Muito difícil, mas é a nossa busca. É isso. Que um pouco das palavras que a gente colocou aqui seja o início da transformação sempre, né? Seja a maneira como cada um de nós que absorve, quando a Karine fala, eu estou aqui absorvendo, que faça a reflexão, que a gente comece a ter o entendimento, porque a caminhada é longa. Nós estamos passando por momentos bem difíceis no planeta, né? É a transformação do planeta, necessário para a nossa evolução, muito necessário. Pessoas queridas vão nos deixar. E a gente tem que ter o entendimento. A gente fala que logo ali em 57 vamos entrar na regeneração, né? Definitivamente. O 5G que é falado na internet, nós também vamos. E nós estamos passando por essa mudança de humor, de dor, de cansaço. Né? O nosso corpo está sentindo a transformação. Isso está acontecendo agora, gente. A gente sempre coloca isso nas nossas conversas, porque a gente tem que começar a ter essa consciência. Que a transformação é agora. Demorou demais, a gente teve todas as chances passadas, tá? Só que agora não tem mais. Agora a gente ou se adequa à transformação, aceita a mudança e começa a entender, começa a pesquisar, começa a ler, para poder, né, na próxima, como a Karine disse, como é que tu fala, Karine, que eu não gravo? Se eu vou retornar ou não, se eu tiver merecimento? Se nós quisermos retornar, né? Retornar para a Terra, né? E regeneração. E regeneração, né? Se a gente fala tanto a gente que vai para o planeta de provas e expiações. Que não queremos. Que é o que tu não está aqui, já está sofrido, né? Então, assim, logo ali na frente, né, se a gente quiser fazer a nossa reencarnação na Terra, um planeta mais amoroso, né, que não tenha tantas essas dificuldades que a gente está passando, a hora de mudança é agora. E Deus não cobra o passado, gente. Deus não vai dizer assim, lá atrás tu fez isso, então tu deve tanto. Não é assim que funciona. Ele quer que tu de hoje para frente faça a tua transformação. Que a gente consiga estender a mão, que a gente consiga agregar, abraçar. Essa é a nossa busca. Então é daqui para frente. Agradecemos. Complementando, que a gente consiga estender a mão e que a gente também consiga pedir ajuda quando for necessário. Porque às vezes a gente sabe estender a mão, mas quando a gente precisa, a gente não sabe pedir, cara. E a ajuda precisa ser pedida. Se tu não pedir, se tu não falar, até para Deus ou para os benfeitores, quando a gente pede, a gente tem que pedir, né? Tem que fazer a oração e pedir, por favor, me ajuda.
tipo também de ajuda. Às vezes é uma conversa, às vezes é uma questão financeira, às vezes é alimento, que tem pessoas às vezes que precisam e não pedem. Então, saber também pedir ajuda, assim como também saber ajudar. Complementando outra coisa, a caminhada é árdua, é sozinha, cada um faz a sua. É individual. É individual de cada um. Eu, lá em casa, eu faço a minha caminhada. O Gustavo tenta fazer a caminhada dele, mas é totalmente diferente. A gente vem aqui no centro, a gente conversa, tem mais ou menos o mesmo entendimento, mas é bem diferente. Cada um tem uma, digamos, uma maneira de enxergar e uma maneira de se portar perante a vida. E é assim, a gente só vai saber que valeu a pena quando a gente conseguir alcançar o próximo degrau. Daí a gente vai ver que valeu a pena. Então, se não dá para desistir, é bom não desistir quando já começou a caminhada e tentar se esforçar. Aqui é a porta de entrada, digamos assim, para a gente começar a entender e começar a buscar cada vez mais esse conhecimento. Quando a gente traz algo aqui para vocês, é para gerar essa consciência em vocês, essa curiosidade de vocês irem procurar, quando a gente fala das coisas aqui. E quando a gente fala em individualidade, não é egoísmo, tá? Tu ser individual nos momentos necessários, né? Aquilo não tem nada de egoísmo, muito pelo contrário. É a maneira como a gente encontra de poder absorver os outros. Eu preciso me conhecer, me entender, para poder abraçar, senão é difícil. Agradecemos agora? Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a